Gastei R$ 10.000 em uma viagem de férias com a família para Fortaleza, sonhando com momentos tranquilos e cheios de risadas ao lado dos meus entes queridos. Mas, no aeroporto, meu filho me solta essa. Pai, tenho más notícias. Esqueci de comprar a sua passagem. É melhor o senhor voltar para casa. Fiquei parado, segurando a mala de rodinhas como se fosse um escudo de guerra. Eles tinham planejado me descartar desde o começo, como se eu fosse aquele tapete velho da sala que ninguém sabe onde enfiar. 3 semanas depois, eles voltariam bronzeados e cheios de histórias, mas não esperavam me encontrar de pé ao lado de um homem de terno que estava pronto para virar o mundinho deles de cabeça para baixo. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. E me diz aí nos comentários, que horas são na sua cidade agora? A voz do meu filho, Sérgio Andrade, cortou o barulho do terminal como uma lâmina afiada. Parei no meio do caminho, a mala batendo na minha perna. O balcão da Latam Airlines se estendia à frente, cheio de famílias com malas gigantes e gente carregando cacho de rede como se fosse souvenirs de luxo. Que tipo de má notícia? Perguntei, mesmo já sentindo aquele nó no estômago. Igual quando você percebe que esqueceu de pagar a conta de luz. Ele não me encarou, ficou olhando o painel de partidas, com as mãos enfiadas nos bolsos como quem procura coragem para falar. Eu esqueci de comprar a sua passagem. As palavras ficaram no ar, como fumaça de churrasco no quintal do vizinho, sufocantes. À nossa volta, viajantes passavam apressados com os cartões de embarque, rindo e falando de praias, passeios de buggy e caranguejada como se zombassem da minha cara. Você esqueceu? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Sérgio, a gente planejou essas férias por 3 meses. Eu sei. É que tinha muita coisa para resolver, trabalho, correria. Correria? Quase engasguei. Eu te dei R$ 10.000 para organizar tudo. O número saiu da minha boca pesado, feito pedra. Para todos nós, para a família inteira. Eu sei, pai, somos gratos. Mas a questão é que o voo já está chamando e... Não deixei ele terminar. Já fui andando em direção ao balcão de check-in, arrastando minha mala. As rodinhas emperraram em alguma rachadura no chão, mas segui firme. Isso tinha que ter solução. Com licença, chamei a atendente, uma moça de uniforme azul impecável e sorriso ensaiado. Preciso verificar se tem algum voo disponível hoje para Fortaleza. Ela começou a digitar, os dedos voando no teclado. Claro, senhor. Qual é o nome na reserva? Luiz Andrade. Mas pode ter havido um problema? O sorriso dela deu uma leve tremida. Não estou encontrando nenhuma reserva com esse nome, senhor. Tem certeza de que foi pela Latam Airlines? Meu coração apertou como se tivesse caído numa prensa. Tem que estar aí. Minha família já embarcou. Virei-me procurando Sérgio, mas ele estava a alguns metros atrás, andando de um lado para o outro perto da entrada da segurança, igual adolescente ansioso antes de prova. Posso tentar uma busca mais ampla, disse a atendente. Qual a data da viagem? Hoje? Agora? Meu filho e a família dele já devem estar com as passagens. Ela assentiu, a tela refletindo nos óculos dela. Achei aqui uma reserva para Sérgio Andrade. Grupo de 4. 2 adultos e 2 crianças. Partida às 4h15 da tarde. Mas não consta nenhum Luiz Andrade. O chão pareceu dar uma inclinada. Isso é impossível. Confere de novo. Já confirmei 2 vezes, senhor. Ela respondeu com um olhar quase piedoso. Quer que eu verifique lista de espera? A esperança deu uma piscada. Sim, qualquer coisa. Infelizmente estamos lotados. Tem uma convenção em Fortaleza. E amanhã? Perguntei, já quase implorando. Primeira classe, pago o que for preciso. Foi quando Sérgio apareceu ao meu lado, segurando meu braço com firmeza. Pai, precisamos conversar. Eu afastei com um movimento brusco. Agora não, estamos resolvendo isso. Não, pai, não estamos. Isso não vai dar certo. Ele apertou meu braço com mais força, me puxando para longe do balcão. A atendente da Latam nos observava com aquela cara de quem já previu confusão, enquanto outros passageiros cochichavam. Uma criança até apontou para minha mala, que tombara quando Sérgio me puxou, como se fosse parte do espetáculo. Como assim não vai dar certo? Protestei, ajeitando minha bagagem com as mãos trêmulas. Tem que ter outro voo, outra companhia, qualquer coisa. Pai, me escuta!
A voz dele saiu cortante, dura, como nunca antes. As férias começam hoje, agora. Minha família já está lá dentro e... Não! A palavra saiu seca, final, como um martelo de juiz. Não damos um jeito. Olhei para o painel de partidas, que piscava igual árvore de Natal, atualizando voos e portões. O das 4h15 da Latam já mostrava em vermelho pulsante. Embarque final. Sérgio, você está me assustando. O que está acontecendo? Ele olhou o relógio de novo, desta vez com impaciência. O que está acontecendo é que o senhor precisa voltar para casa. Nós daremos um jeito nas férias. Dá um jeito? Minha voz falhou. Eu paguei por tudo, o hotel, o carro, os passeios para as crianças. E nós agradecemos por isso, pai. Mas ficar discutindo aqui não vai ajudar. O ar-condicionado zumbia lá em cima, mas eu me sentia suando em bicas, tonto, como quem entra no ônibus errado e só descobre quando já está longe de casa. Nada fazia sentido. 3 meses de planejamento, 10 mil reais gastos, noites em família planejando mergulhos, passeios e jantares à beira-mar. E agora meu filho me tratava como um estorvo. Vá para casa, repetiu Sérgio, recuando em direção à segurança. Ligaremos no hotel. E foi nesse momento que vi nos olhos dele. Não era pânico por ter esquecido minha passagem, não era arrependimento por um erro. Era alívio. Ele se virou e sumiu na multidão, deixando-me ali, parado, ao lado da mala caída, como se tivesse ensaiado esse abandono desde o começo. O balcão da Latam virou minha única âncora naquele mundo que parecia girar rápido demais. Voltei até a atendente, que me olhou com pena. Senhor, conseguiu resolver com sua família? Na verdade, preciso que confirme uma coisa para mim. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava desmoronando. A reserva do Sérgio Andrade, quando foi feita? Ela hesitou, lançou um olhar na direção da segurança, onde meu filho havia desaparecido, mas começou a digitar. Olha, não deveria compartilhar, mas consta aqui que a reserva foi feita há 6 semanas. Um grupo de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. 6 semanas atrás. Não 3 meses, quando começamos a planejar. Não semana passada, quando ele jurou que estava finalizando tudo. 6 semanas atrás, quando ele já tinha decidido que eu não faria parte da viagem. Nenhuma alteração foi feita desde então, senhor, completou a atendente. Senti as pernas bambas e me apoiei no balcão, o metal frio queimando minhas mãos suadas. E as outras companhias aéreas? Tem algo para Fortaleza hoje, amanhã, essa semana? Ela tentou, digitou mais um pouco e cada vez sua expressão ficava mais desanimada. Receio que não, senhor. É temporada de convenções por lá. A Latam Airlines tinha uma lista de espera com 47 pessoas. A Azul estava lotada até a próxima terça-feira. Próxima terça-feira! As palavras me bateram como um copo de café frio esquecido no balcão. Amargas. Até lá, metade das férias já teria ido pelo ralo. Há uma opção, disse a atendente, quase num sussurro, como quem fala de coisa proibida. A Gol tem um voo noturno hoje, com 2 conexões. Chega na quinta, à tarde. Mas é caro, sem reserva antecipada. Quanto? R$ 1.800. Levei a mão à carteira, mas congelei. Lá na frente eu conseguia ver o portão da Latam. O Luiz Andrade, meu filho, devia estar por lá agora, provavelmente mandando mensagem para Fabiana. Tá tudo certo, amor? Resolvi. Resolvi mesmo, o problema chamado meu pai. Senhor? A voz da atendente parecia vir de longe. Ele sabia. Murmurei mais para mim do que para ela. O tempo todo ele sabia. Olhei para aquele rosto simpático dela, para a preocupação sincera com um velho confuso, e uma vergonha me bateu. Nada daquilo era problema dela, era drama de família, daquelas verdades que só se conta dentro de casa. Esse voo ainda está em embarque? A última chamada foi há uns 10 minutos. Devem estar fechando as portas agora. Como se fosse combinado, o alto-falante anunciou:
Atenção, senhores passageiros! O voo 447 da Latam para Fortaleza está encerrado para embarque. De onde eu estava, dava para ver os últimos atrasados correndo pelo corredor, crianças penduradas nos braços, malas de rodinha quase capotando atrás, famílias inteiras indo juntas curtir o paraíso. Meu celular vibrou. Mensagem do Luiz. Desculpe, pai, ligaremos do hotel. Se cuida. Se cuida, como se eu fosse um peso de que ele tivesse finalmente se livrado. A atendente pigarreou de leve. Sobre o voo da Gol, senhor, quer que eu segure a passagem enquanto decide? Olhei para a tela do celular. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas verdadeiro. Só um se cuida, depois de embolsar R$ 10.000 e 3 meses de promessas. Não, respondi, enfiando o celular no bolso. Não, acho que não. Tem certeza? Eu consigo segurar uns 15 minutos. Tenho. Porque ali mesmo, parado naquele saguão, com cheiro de café requentado e o barulho das malas passando, eu percebi o que realmente estava em jogo. Não era sobre uma passagem esquecida, nem sobre organização mal feita, nem só sobre o egoísmo do Luiz. Era sobre como eles me viam, como alguém que podia ser enganado fácil, tratado como trouxa. O painel eletrônico piscou de novo. Voo 447, embarque encerrado. Luiz e a família já estavam no ar, provavelmente brindando com caipirinhas de cortesia, se achando espertos por terem conseguido umas férias merecidas. Agarrei a alça da minha mala e segui em direção à saída. Não, eu não estava derrotado, nem de longe. Cada passo para fora daquele portão era um passo para clareza. Eles tinham feito cálculo sobre mim, Luiz Andrade. Ele volta para casa quieto, reclama um pouco, mas no fim aceita ser descartado. Ah, mal sabiam o quanto estavam enganados. As portas automáticas se abriram e o ar quente da tarde bateu no meu rosto. Ali mesmo, eu já estava planejando meu próximo movimento. Atrás de mim, o terminal borbulhava de gente indo para os seus destinos. Eu também ia para o meu, só que não era o que eles estavam esperando. A fila de táxi estava mais longa que promoção de Black Friday. Mas aquilo me caiu bem. Me deu tempo para pensar, deixar as peças se acomodarem na cabeça, igual o pozinho que desce devagar no copo d'água. Vai para onde, chefe? Perguntou o motorista enquanto eu botava a mala no porta-malas. Era um sujeito de meia idade, cara cansada de trânsito de aeroporto o dia todo. Osasco, bairro de Monte Alegre. Me acomodei no banco de trás, ainda segurando o celular com a mensagem patética do Luiz brilhando na tela. Enquanto o táxi se afastava de São Paulo, olhei pela janela. As ruas passavam rápido, cheias de casas, famílias provavelmente jantando juntas, rindo, dividindo histórias, sem pensar em como descartar o próprio pai. Dia puxado, hein? Comentou o motorista me olhando pelo retrovisor. Piorando a cada minuto. Eu não era muito de conversar com estranhos, mas no táxi parecia mais fácil. Já aconteceu da sua família se voltar contra você? Ele riu, mas aquele riso de quem já levou muita rasteira. Rapaz, eu tenho 2 ex-esposas que planejam minha ruína até hoje. Família quem sabe exatamente onde enfiar a faca. A faca? Era exatamente assim que eu me sentia. Um corte afiado, certeiro, mirando direto no coração. Enquanto seguíamos pela estrada, comecei a repassar as conversas dos últimos meses. Março, eu tinha comentado pela primeira vez que queria fazer algo especial para os netos. O entusiasmo imediato do Sérgio foi quase suspeito. Pai, ótima ideia, deixa tudo comigo. Abril. Estávamos sentados à mesa de jantar da Fabiana, olhando os folhetos do hotel. A Mariana, minha neta, praticamente pulava na cadeira de tanta empolgação. Ah, Luiz, que generosidade da sua parte, dizia ela. O Eduardo estava mais quieto que de costume, mas aparentava concordar. Agora, olhando para trás, percebia todos os sinais. O Sérgio fez questão de cuidar sozinho de todas as reservas. A Fabiana soltou a sugestão venenosa de que talvez eu ficasse mais confortável em outro hotel, caso as crianças fizessem muito barulho. E a Mariana ainda comentou com aquele ar inocente que os mais velhos às vezes preferem atividades diferentes.
Eles foram me condicionando, passo a passo, a aceitar a separação. Sabe qual é a pior parte? Perguntei, encarando meu próprio reflexo no retrovisor. Qual? Perguntou o motorista, curioso. Eles acharam que eu simplesmente aceitaria. Viraria para o lado e fingiria de morto. E o senhor vai provar que eles estão enganados? Ele perguntou com um sorrisinho de canto. Olhei pela janela e vi a ponte Newton Navarro, se aproximando, com seus cabos formando desenhos geométricos contra o céu da tarde. Tenho 68 anos. Trabalhei 43 anos como engenheiro. Criei um filho que, pelo visto, acha que sou algum tipo de palhaço. Mas eu não cheguei até aqui deixando as pessoas me atropelarem como se eu fosse faixa de pedestre sem sinal. O motorista riu baixinho. Agora o senhor está falando coisa com coisa. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem, dessa vez da Fabiana. Desculpe pela confusão, pai Andrade. Vamos trazer um presente bacana de Fortaleza para o senhor. Confusão? Como se fosse um simples erro de planilha e não uma traição calculada. Pensei nos R$ 10.000 que tinha transferido para a conta do Sérgio 6 semanas antes, para as benditas férias. Ele disse que seria mais fácil reservar tudo de uma vez. E eu, feito um trouxa, confiei. Fui enganado de bandeja. Mas quando entramos na rodovia em direção à minha casa vazia em Osasco, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava ali, latejando e fresca, mas por baixo dela havia algo mais sólido, algo que vinha crescendo em silêncio, como água represada. Eles queriam me tratar como um velho bobo que podia ser descartado a qualquer momento. Queriam o meu dinheiro e, de quebra, me excluir das férias com meus netos. Tudo bem. Mas eles estavam prestes a descobrir que aquele velho ainda tinha algumas cartas na manga. O táxi parou na minha garagem exatamente quando o sol começava a se pôr. A casa parecia a mesma que eu deixara 3 horas antes, arrumada, silenciosa, pronta para uma semana de ausência. Mas eu não era mais o mesmo homem que trancara a porta da frente com entusiasmo e expectativa. Só R$ 52, disse o motorista. Dei 60 a ele. Fique com o troco e obrigado pela conversa. Seja lá o que você esteja tramando, espero que eles mereçam. Enquanto observava as lanternas traseiras sumirem na rua, peguei meu celular e liguei para um número que não tocava há meses. Bruno Carvalho, meu advogado. Se o Sérgio quisesse apostar R$ 10.000, poderíamos jogar. Mas primeiro, eu tinha uma investigação a fazer. A chave girou na porta da frente com o mesmo clique familiar de sempre. Mas tudo parecia diferente agora. Arrastei minha mala pela soleira. As rodinhas ficaram presas no capacho que eu havia comprado com a Marta há 20 anos. Uma lembrança de que o tempo passa, mas certas coisas permanecem. Em casa, onde planejava preparar as malas para Fortaleza naquela noite, em vez de desfazê-las do nada, troquei de roupa e vesti meu cardigan confortável e minha calça de algodão velha, daquelas que Sérgio sempre dizia que me faziam parecer um professor aposentado. Parecia adequado. Eu tinha que estudar. Meu escritório estava exatamente como deixara naquela manhã. A mesa de carvalho da Marta posicionada perto da janela, os armários de arquivo enfileirados contra a parede como soldados em posição de sentido. Tudo organizado, tudo em seu devido lugar, ao contrário da minha família. A pasta de férias estava na segunda gaveta com a inscrição Fortaleza 2025, escrita com minha caligrafia caprichada. Puxei-a e espalhei o conteúdo sobre o couro da mesa. 23 documentos, cada um representando mais um pedaço da confiança que fora sistematicamente traída. Fatura da agência de viagens, R$ 10.000 transferidos para a conta do Sérgio há 6 semanas. Confirmação do hotel, Vila Galê Cumbuco. Suítes com vista para o mar, 5 hóspedes, 10 noites. Contando os nomes: Sérgio, Fabiana, Mariana, Eduardo e Marta Andrade, minha esposa,
morta há 3 anos. Eles até colocaram o nome da Marta em vez do meu. A reserva que meu dinheiro pagou nem me incluía. Minha mão tremia ao pegar o folheto do hotel. Fotos lindas do pôr do sol, famílias brincando em águas cristalinas, gerações reunidas ao redor das mesas de jantar. Tudo o que havíamos planejado em nossas reuniões de família. Pai, você vai adorar a suíte com vista para o mar. As crianças vão ter memórias incríveis, acrescentara Fabiana. Tudo mentira. Peguei o telefone fixo, o antigo que Marta insistia em manter. Havia uma conexão real que o celular não transmitia. Era preciso peso, não Wi-Fi. O atendimento me conectou ao Vila Galé Cumbuco, setor de reservas. Aqui é como posso ajudar? A voz carregava o calor de quem conhece hospitalidade. Preciso cancelar uma reserva no nome de Andrade. Deixe-me ver. Sim, há uma reserva para 7 hóspedes. Check-in amanhã, suítes com vista para o mar por 10 noites. Tem certeza que deseja cancelar? Nosso resort é lindo nesta época do ano. Tenho absoluta certeza. Posso perguntar o motivo? Talvez possamos oferecer alternativas, diferentes tipos de quarto, estadias parciais. Sem alternativas. Cancele tudo. Uma pausa. Eu podia ouvi-la digitando, provavelmente tentando entender por que alguém cancelaria uma reserva tão cara. Senhor Andrade, preciso avisar que cancelar tão perto da chegada gera multas significativas. A taxa total seria de R$ 3.200, menos do que o gastaria com gasolina em um ano. Isso é aceitável, senhor? Tem certeza? É uma reserva bastante substancial. Talvez queira falar com o nosso gerente. Cancele agora, por favor. Mais digitação. Som de impressora, negócios oficiais sendo feitos. O cancelamento estava processado. Confirmação por e-mail em até 1 hora. Posso ajudar em mais alguma coisa? Na verdade, sim. Quando alguém chegar amanhã esperando por essa reserva, o que você dirá? Informarei que a reserva foi cancelada pela parte responsável, às 18 horas e 47 minutos, horário do Nordeste, do dia 15 de maio. Perfeito. Sérgio saberia exatamente quando eu agi e, mais importante, saberia que foi deliberado. Desliguei e olhei para os papéis espalhados na mesa. No canto, uma foto emoldurada do Natal passado. Sérgio, Fabiana, as crianças, Mariana e Eduardo, todos em volta da árvore, abrindo presentes que eu comprara, jantando o que eu pagara, todos sorrindo para o velho generoso. Bem, a parte generosa havia acabado. A luz da manhã atravessava as cortinas de forma diferente das últimas semanas. Pela primeira vez desde que começamos a planejar essas férias, dormi profundamente, sem sonhos, completamente. Sem ansiedade para fazer as malas. Nenhuma excitação em ver o rosto da Mariana diante do oceano. Nenhuma lista mental de atividades para os netos. Apenas paz. Tomei banho, vesti roupas limpas e fui para a cozinha. A velha cafeteira borbulhava alegremente no balcão, enchendo a casa com o aroma que nos acompanhara por 43 anos de casamento. Meu celular carregava no balcão, onde eu o havia deixado. A tela mostrava chamadas perdidas, mas ignorei enquanto servia meu café e colocava creme. Algumas conversas exigem preparo adequado. Finalmente, peguei o aparelho. 56 chamadas perdidas, todas do Nordeste. Um registro de chamadas contava a história melhor do que qualquer romance. 23 horas e 47 minutos. Depois, 23 horas e 52 minutos. Depois, 0 hora e 3 minutos. A cada 15 minutos durante a noite, 4 horas e 30 minutos, 5 e 15, 60, Sérgio passou a noite acordado entre ligações e mensagens. Eu as percorria, vendo o pânico subir em tempo real. Pai, me ligue de volta, urgente. O hotel disse que você cancelou tudo. Pai, isso não tem graça, ligue agora. As crianças estão chorando, não temos para onde ir. Me ligue de volta. Os registros de tempo desenhavam um quadro nítido. Eu ainda controlava o jogo. A família chegou ao Vila Galé Cumbuco por volta das 3 da tarde, justamente na hora em que eu desligava o telefone. Foram direto para a recepção do resort luxuoso, cansados da viagem, mas com aquele brilho no olho de quem já estava sonhando com o primeiro jantar ao pôr do sol. Só que aí veio a rasteira. Não tinham quartos disponíveis. Levei meu café fresquinho para a sala e me acomodei na poltrona preferida, aquela companheira de guerra ao lado da janela.
Do lado de fora, meu vizinho fazia a caminhada matinal com o Golden Retriever dele, a mesma volta que repetiam religiosamente havia mais de 12 anos. Vida normal de uma terça-feira para o resto do mundo. O celular vibrou. Outra chamada. Número de Fortaleza. Deixei tocar. Minutos depois, apareceu a notificação do correio de voz. Dei o play. Pai, não sei o que o senhor acha que está fazendo, mas precisa resolver isso agora. Passamos a noite no saguão do hotel. A Mariana não parava de chorar. As crianças não entendem nada do que está acontecendo. Isso é cruel, desnecessário e completamente fora do seu jeito. Me ligue de volta e arrume essa bagunça. Cruel e desnecessário. Palavras fortes para quem já me deixou mofando num aeroporto. Bebi outro gole do café. Café brasileiro, moído na hora, ontem de manhã, quando eu ainda acreditava em férias em família, risada de netos correndo pela praia e 3 gerações construindo lembranças juntos. Coloquei a xícara na mesa lateral, peguei o celular e procurei o número do Luiz Andrade, lá em Fortaleza. Meu dedo ficou pairando sobre o botão verde de chamada. Foram 6 semanas de planejamento, mais de R$ 10.000 transferidos sem pestanejar. 3 meses de conversas empolgadas sobre mergulhos de snorkel na Longhouse e ensinar a Mariana a surfar. Tudo calculado para me deixar de fora. Agora, de repente, o Sérgio queria conversar. Depois de 56 chamadas ignoradas e mensagens que só serviram para culpar todo mundo, menos ele. Maravilha! Eu também tinha coisa engasgada para falar. Apertei o botão. Ele atendeu antes mesmo de dar o primeiro toque completo. Pai, finalmente! Que diabos está acontecendo? O hotel disse que você cancelou toda a nossa reserva. A voz dele estava tão alta que precisei afastar o telefone da orelha. Ao fundo dava para ouvir a Fabiana falando alguma coisa sobre desastre completo. Uma das crianças chorava. Respirei fundo. E aí, Luiz? Curtindo as férias? Não brinca comigo. A gente não tem onde ficar. Você tem noção do que fez? Peguei o velho bloco de anotações, aquele que a Marta sempre deixava perto do telefone para anotar recados. Algumas conversas precisam ser registradas, como o boletim de ocorrência familiar. Na verdade, tenho noção sim. Me diga uma coisa. Quando você planejou me deixar no aeroporto ontem, em qual canto do planeta você achava que eu ia passar minhas férias? Silêncio. Até o choro ao fundo cessou. Pai, isso é totalmente diferente. Isso envolve crianças inocentes. Ah, é? E quem eram as crianças inocentes quando você me deixou de fora de propósito depois de embolsar meus R$ 10.000? Não é a mesma coisa. Anotei o horário. 8h03 da manhã, no Nordeste. A voz do Sérgio soava arrastada, como de quem passou a noite virado, vivendo no modo crise. Me ajuda a entender a diferença, filho. Ontem você me disse para simplesmente voltar para casa, depois de me largar num aeroporto sem um tostão. Hoje, a situação é igualzinha, só mudou quem ficou sem teto. Foi aí que ouvi a Fabiana gritar ao fundo. Luiz, fala com ele dos cartões de crédito. Cartões de crédito? Anotei de novo. Pai, não temos dinheiro para outro hotel, tá tudo lotado por causa de uma convenção. Fizemos a viagem inteira no cartão, esperando pagar de outra forma. Quer dizer, contando com o meu dinheiro enquanto eu ficava em casa que nem sofá velho encostado. Para de drama, não é mais sobre você, é sobre a Fabiana e as crianças. Passou a ser sobre mim, no minuto em que você pegou meu dinheiro e me excluiu das férias com os meus netos. A voz do Sérgio ficou mais dura, carregada de tensão. Ótimo, quer jogar pesado? Quando eu voltar do Nordeste, você vai se arrepender. Você acha mesmo que pode manipular essa família com dinheiro? Eu escrevi isso palavra por palavra. Vai se arrepender. Sérgio, você tá me ameaçando? Eu te prometo que ações têm consequências, meu velho. Anotei mentalmente. Meu velho. Ok, você tem toda a razão quanto às consequências. Por exemplo, a consequência de trair a confiança de alguém é que essa pessoa deixa de confiar em você. Isso é ridículo. Está punindo crianças porque se sentiu magoado. Estou ensinando aos adultos que roubar R$ 10.000 e abandonar familiares tem repercussões. Roubar? Nós não roubamos nada. Você nos deu esse dinheiro para umas férias em família e, por definição, férias em família incluem família. Silêncio. Só dava para ouvir a voz da Fabiana ao fundo, resmungando algo como "Nunca deveria ter escutado isso." E tudo parecia um desastre anunciado. O Sérgio tentou um tom mais diplomático.
Pai, olha, talvez a gente tenha lidado mal com tudo ontem, mas agora precisamos focar em resolver a situação. Você pode ligar para o hotel e dizer não. Como assim, não? Quero dizer a palavra não, Sérgio. Era isso que você deveria ter ouvido ontem, quando sugeriu que eu simplesmente fosse para casa e perdesse as férias com os meus netos. Isso é loucura. Você está se comportando como um vingativo. Desliguei o telefone. A sala mergulhou em completo silêncio. Do lado de fora, um beija-flor pairava perto do antigo alimentador da Marta. Suas asas eram um borrão verde contra a luz suave da manhã. Olhei para o meu bloco de notas. Ameaças, insultos, confissões financeiras, zero responsabilização. Meu celular começou a tocar de novo. Número de Fortaleza. Ignorei. Terminei meu café, observando o beija-flor dançar entre as flores com precisão e determinação. Algumas lições, pensei, simplesmente não podem ser ensinadas com palavras. Encostei o olhar no bloco de notas, onde as ameaças do Sérgio pareciam me encarar em tinta preta. Você vai se arrepender, velho. E o mais curioso era que, escritas, aquelas palavras pareciam ainda mais feias do que soavam pelo telefone. A cadeira de leitura da Marta estava vazia, perto da janela, com a luz da tarde iluminando as almofadas florais que ela havia escolhido há 30 anos. Quase consegui imaginá-la ali, mãos cruzadas no colo, esperando que eu fizesse a pergunta certa. O que você faria, Marta? Mas eu já sabia que Marta nunca deixava ninguém levá-la no papo, nem mesmo quando isso custava amizades ou até a tranquilidade da família. Ela ergueu uma carreira sólida na enfermagem, enfrentando médicos que ainda achavam que mulher devia ser figurante no hospital. Gentileza muitas vezes é confundida com fraqueza, ela costumava dizer. Não deixe, Luiz, que as pessoas misturem as duas coisas. E eu realmente tentei. Fui gentil com o Sérgio a vida inteira. Bati no peito para pagar a mensalidade da faculdade quando ele estava afundando nas notas. Assinei como fiador do primeiro apartamento dele quando ninguém botava fé. Segurei a hipoteca dele durante 3 mudanças de emprego, banquei férias em família, material escolar dos netos, contas médicas quando a Fabiana precisou de cirurgia, gentileza atrás de gentileza, que ele só enxergava como sinal de fraqueza. Meu escritório agora parecia outro lugar, quase um altar onde decisões importantes precisavam ser tomadas. Abri a pasta que Marta tinha organizado com aquela sua mania de perfeição. Cada aba etiquetada com sua letra caprichada. Lá estava. Apoio financeiro à família, provando mais de 20 anos de generosidade. Extratos bancários mostrando depósitos mensais para a empresa da hipoteca do Sérgio. Recibos das aulas de violino da Mariana e do uniforme de futebol do Eduardo. Até as contas médicas que eu tinha pago sem alarde quando a Fabiana precisou da prótese de quadril. Fora as doações para o fundo da faculdade, presentes de aniversário, bônus de Natal disfarçados de empréstimos que nunca foram pagos. Só no ano passado foram R$ 47 mil. Foi quando encontrei o cartão de visita do Bruno Carvalho, escondido atrás da lista de contatos de emergência que Marta guardava. Bruno, da Carvalho e Associados, especializado em planejamento patrimonial e direito de família. Nós dois já tínhamos trabalhado juntos quando Marta faleceu. Ele cuidou de tudo com aquela precisão quase cirúrgica que torna momentos pesados um pouco mais suportáveis. Bruno entendia o peso das obrigações familiares, mas também sabia reconhecer quando obrigação virava pura exploração. Na minha gaveta de baixo estava a carteira de investimentos. Extratos mostrando os 43 anos acumulados na engenharia. Valorização de imóveis, previdência, títulos de capitalização, ações de empresas de tecnologia para as quais prestei consultoria depois da aposentadoria. O Sérgio nem sonhava o tamanho do tombo que estava prestes a levar. O sol já estava se pondo, esticando a sombra sobre minha mesa. Lá em Fortaleza, provavelmente meu filho ainda estava tentando arrumar um canto para se hospedar. Convencido de que aquilo era só um contratempo, acreditando que poderia resolver tudo misturando chantagem emocional com intimidação, especialidade dele. Mas dessa vez ele ia aprender a diferença entre temporário e permanente. Peguei o telefone com o cartão do Bruno firme na outra mão.
Os números pareciam até coordenadas de GPS para um destino que eu vinha adiando a vida toda. Justiça não era o mesmo que vingança. Marta me ensinou isso também. Vingança era emoção crua, confusa e, no fim, sempre frustrante. Justiça, por outro lado, era limpa, proporcional, educativa. Se o Sérgio queria jogar peso, ótimo. Eu tinha 40 anos de negociações corporativas com engenheiros que achavam que diploma fazia a gente mole. Nenhum deles me testou 2 vezes. O telefone tocou 1, 2 vezes. Do outro lado, uma voz simpática e treinada atendeu. Carvalho e Associados, boa tarde. Como posso ajudar? Aqui é a Juliana, secretária do Dr. Bruno. Aqui é o Luiz Andrade. Preciso marcar uma reunião urgente com o Dr. Bruno sobre planejamento patrimonial. Consulta marcada para a tarde seguinte. Dormi melhor naquela noite do que em todo o tempo desde que essa confusão começou. Acordei com a cabeça leve e disposto para a viagem até Olinda. O consultório do Bruno ficava no 15º andar de uma torre de vidro com vista para a ponte Newton Navarro. Mármore no chão, madeira cara nas paredes, aquele tipo de espaço que já deixa claro: meu tempo custa caro, mas vale cada centavo. Luiz, entre! Disse Bruno, levantando-se para me cumprimentar com um aperto de mão firme e acolhedor. Aos 55 anos, ele tinha a postura de quem passou a vida resolvendo pepinos cabeludos dos outros. Sentei-me na cadeira de couro, diante da mesa de mogno, e espalhei meus papéis como se fosse um tribunal particular. Extratos bancários, recibos, prints de mensagens ameaçadoras, anotações da ligação de ontem. Qual é a situação? Perguntou ele, já com o bloco de notas na mão. Meu filho finalmente mostrou quem é de verdade. Preciso de proteção legal contra a ganância dele. Contei tudo com calma, na ordem certa. As férias planejadas, a exclusão no aeroporto, o cancelamento do hotel, as 56 ligações desesperadas e, por fim, aquelas ameaças de 5ª categoria quando percebeu que eu não seria manipulado. Bruno anotava tudo, de vez em quando fazia uma pergunta que só quem já lidou com famílias explosivas sabia fazer. Há quanto tempo essa dependência financeira dura? Uns 20 anos no mínimo. Tenho papelada que remonta à primeira hipoteca dele. E para fechar com chave de ouro, deslizei o bloco com as anotações da ameaça. Você vai se arrepender, velho. Ações têm consequências. O rosto do Bruno ficou sério. Luiz, isso aqui caracteriza tentativa de coerção financeira. No Nordeste do Brasil, é motivo para a exclusão da herança, com proteção legal contra qualquer contestação. Um peso saiu das minhas costas. Respirei fundo. Quero que ele seja completamente excluído. Tudo o que construir deve ir para instituições que realmente façam diferença. Bruno abriu o notebook, puxou os modelos de testamento e começou a mostrar opções. Um novo documento beneficiando entidades de caridade, com cláusulas claras explicando a exclusão do Sérgio. Na hora seguinte, destrinchamos os detalhes. A Fundação Criança do Nordeste ficaria com a maior parte do patrimônio. A Fundação UFC de Engenharia teria bolsas permanentes. Programas de apoio a idosos, projetos comunitários, assistência a veteranos, tudo nas mãos de gente séria. A documentação que o senhor trouxe deixa nítido o padrão de exploração financeira, disse Bruno, revisando meus extratos. E somado às ameaças, temos base sólida para a exclusão. Quanto tempo isso vai demorar? Perguntei. Posso deixar tudo pronto para assinatura até a próxima semana. Vamos precisar de testemunhas, reconhecimento de firma e eu ainda recomendo uma gravação em vídeo, só para garantir a validade, custe o que custar. Respondeu Bruno Carvalho, recostando-se na cadeira e me analisando com aquele olhar de quem não quer deixar o cliente perder nenhuma vírgula. Luiz, isso é definitivo. Uma vez assinado, muda completamente os seus laços familiares. Eles mudaram primeiro, retruquei. Eu só estou oficializando. E você tem certeza mesmo? Sem hesitar, nem por causa dos netos?
Na hora, pensei em Mariana e Eduardo. Lembrei dos rostos inocentes deles durante os jantares que eu banquei, das festas de aniversário que só aconteceram porque eu estava ali sustentando tudo. Respirei fundo. As crianças vão ser melhor atendidas por bolsas de estudo do que herdando dinheiro que o pai controlaria. Bruno assentiu, satisfeito com a lógica. Então vamos em frente. Vou preparar documentos completos excluindo o Sérgio da herança e, ao mesmo tempo, blindando suas vontades contra contestações jurídicas. Apertamos as mãos no fim da reunião. O aperto dele era firme, transmitia profissionalismo e uma pitada de humanidade. Ligo para o senhor em breve, tudo vai estar pronto para assinar. Saí do prédio com o coração leve, coisa rara depois de tantos anos. A lei estava do meu lado, a justiça ia ser feita, e o Sérgio, esse ia finalmente aprender que a vida não é episódio de novela mexicana onde ele sempre sai por cima. O elevador desceu 15 andares enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer no escritório. Era como se uma muralha de proteção legal estivesse se erguendo ao meu redor. As ameaças e a traição de Sérgio iam ter consequência real e, dessa vez, permanente. A semana correu tranquila. Passei a fazer o que não fazia há muito tempo. Caminhadas matinais pelo meu bairro em Olinda, leitura preguiçosa na velha cadeira da Marta, jantares preparados sem pressa, sem aquela aflição de ficar grudado no celular esperando ligação do Sérgio com atualizações da tal viagem. Chega! Eu não tinha que ficar pensando se a Fabiana ia gostar da reserva que eu tinha feito num restaurante ou se o Eduardo precisava de uma programação especial para a artrite. Agora eram dias serenos, redondinhos, enquanto o Bruno terminava os papéis que iam virar meu jogo. Na sexta-feira à tarde, o telefone tocou. Escritório do Bruno. Seu Luiz, os documentos estão prontos. Pode vir na segunda para assinar? Com certeza. Só confirmando. Está firme na decisão? Mais do que nunca. Na segunda de manhã, voltei ao escritório no centro. Mas dessa vez, a sala de reuniões estava mais movimentada. A secretária Juliana e uma testemunha, a dona Célia, estavam sentadas na mesa brilhante, junto com o Daniel, que trazia uma pilha de carimbos e formulários, tudo organizado como se fosse instrumental cirúrgico. Isto é a execução formal de um testamento, explicou Bruno, ajeitando-se na cadeira. Tudo precisa ser testemunhado e autenticado para não dar brecha em tribunal. Diante de mim um novo testamento. 23 páginas de pura formalidade jurídica, traduzindo-me a raiva em letras firmes e consequências sólidas. Em cada página, lá estava: exclusão do Sérgio Andrade, criação de fundos de caridade, designação de Bruno como executor com poderes plenos para distribuir os bens do jeito que eu determinei. Vou ler as principais cláusulas em voz alta, disse Bruno, com a solenidade de quem anuncia gol na final da Copa. O testador, Luiz Andrade, em plena consciência, exclui seu filho, Sérgio Andrade, de qualquer herança por exploração financeira e comportamento ameaçador contra o testador. As palavras tinham peso de martelo de juiz. Bruno continuou. Além disso, o testador designa como principais beneficiárias a Fundação Criança de São Paulo, com R$400 mil, e a Fundação UFC de Engenharia, com R$300 mil. Serviços a idosos, apoio a veteranos, programas comunitários. Dinheiro indo para gente que agradece, não para familiar folgado com senso de dono. Dona Célia ajeitou os óculos. Senhor Andrade, o senhor entende completamente as disposições? Sim. Está assinando de livre vontade, sem pressão? Totalmente. Daniel ligou a câmera sobre o tripé. Para registro, diga seu nome e a data de hoje. Luiz Andrade, 6 de maio de 2025. E o senhor confirma que está fazendo isso por livre escolha? Confirmo. Minha assinatura saiu firme, cada letra carregada de intenção. Dona Célia e Daniel também assinaram como testemunhas, para blindar tudo contra questionamentos futuros. O selo do tabelião carimbou as páginas com aquele pá seco que ecoa a autoridade. O original vai ficar em nosso cofre, explicou Bruno. Estas cópias são suas. Guarde uma em casa e outra em um local seguro. E quando acha que eles vão descobrir? Depende de quando o senhor resolver contar.
saí com um envelope debaixo do braço, pesado como uma armadura contra manipulações futuras. O voo deles chega quinta à tarde. É quase certo que vão querer reunião de família para conversar. Reunião de família depois de briga é quase sempre um campo minado, mas eu estava preparado. Lá fora, Osasco pulsava com sua energia típica, executivos correndo para reuniões, turistas com o mapa na mão, artistas de rua tentando salvar o dia com música. A vida seguia, enquanto meu mundo particular mudava de rumo. A volta para casa foi pela ponte metálica, com aquela vista que a Marta adorava, o horizonte aberto feito cartão postal. Ela aprovaria tudo, justo, limpo, legal. O Sérgio fez a escolha dele lá atrás no aeroporto, quando decidiu que eu era descartável. Agora, ele que arque com as consequências. 2 semanas depois, Bruno selava os documentos no cofre. Nesse tempo, mantive a rotina calma, enquanto ensaiava mentalmente o momento em que a verdade viria à tona. Agora, ao lado dele, no terminal de desembarque de Osasco, senti a mesma tranquilidade firme que sempre me guiou nas decisões mais importantes da minha vida na engenharia. O voo 441 vindo de Fortaleza pousou, murmurou Bruno, checando o celular. A pasta de couro debaixo do braço dele guardava os documentos que fechariam nossa missão. Foram 3 semanas de planejamento, reuniões jurídicas e preparo psicológico para chegar a este momento. Passageiros começaram a sair pelas portas automáticas, famílias cheias de bronzeado, casais trazendo sacolas lotadas do free shop, executivos com cara amarrada checando notificações, a turma de sempre voltando do paraíso nordestino. E então, eu os vi. Mariana surgiu primeiro, tagarelando com Eduardo sobre alguma coisa engraçada que tinha visto no avião. O chapéu enorme ainda estava com a etiqueta da Latam Airlines, e na mão ela carregava uma sacola de compras estampada com o Vila Gali Cumbuco. Eduardo, em silêncio, vinha atrás, empurrando 2 malas pesadas, com a expressão de quem já tinha ouvido a mesma história repetida por 6 horas seguidas sem ter para onde fugir. Logo depois, apareceu a Fabiana. Por último, veio Sérgio. Ele andava distraído, grudado no celular, com a cara de quem estava tentando se reconectar com a vida real. A camisa estampada de coqueiros estava solta sobre o short, e o jeito dele era de quem acreditava que todos os problemas tinham ficado para trás, junto com a areia da praia. Foi quando Mariana me viu. "Vovô!" gritou, soltando o grupo e correndo em minha direção. Eduardo veio atrás, iluminado de pura alegria. "Vovô Luiz, a gente sentiu muita falta do senhor. Espera só para ouvir sobre os golfinhos." Ajoelhei-me e abracei os dois, sentindo aqueles bracinhos apertarem meu pescoço com o tipo de amor simples e sincero que só neto sabe dar. Por alguns segundos, o peso do que estava prestes a acontecer me apertou o peito. Mas, quando levantei os olhos, encontrei o rosto de Sérgio. Ele parou de andar na mesma hora. O ar relaxado de férias sumiu, como quando acaba a bateria do celular no meio de uma ligação importante. O olhar dele foi de mim para Bruno, reparando na postura formal do advogado e na pasta debaixo do braço. "Pai?" A voz de Sérgio veio carregada de um cansaço pesado. "O que o senhor está fazendo aqui?" "Te dando as boas-vindas", respondi, levantando-me e puxando as crianças delicadamente para o meu lado. "Como foram as férias?" Fabiana se juntou a ele, e sua expressão mudou de confusão para um quase desespero quando notou a presença de Bruno. "Luiz, que surpresa boa! Espera só você ouvir do luau que a gente foi. E o café da manhã do resort tinha tanta opção que parecia mais a feira do Ceará do que um buffet." "Mariana", murmurou Eduardo, "talvez não seja a hora." Foi quando Bruno deu um passo à frente, com a precisão calculada de quem estava acostumado a esse tipo de cena. "Senhor Sérgio Andrade", anunciou, com a entonação de quem vai puxar a fila da lotérica. O rosto de Sérgio empalideceu, mesmo sob o bronzeado da praia. Bruno estendeu um envelope pardo, selado, com a solenidade de um oficial de justiça entregando sentença. "Esta é uma cópia do testamento revisado de seu pai, assinado em 25 de maio de 2025. As mãos de Sérgio tremiam quando seguraram o envelope. O barulho do aeroporto, anúncios, malas rolando, conversas paralelas, tudo virou ruído de fundo.
Só aquele documento tinha importância. "O que é isso?" murmurou Fabiana, tentando ler o remetente num envelope. Sérgio rasgou o lacre com pressa, desdobrou os papéis e passou os olhos pelo texto. Viu o rosto dele se transformar, primeiro confusão, depois descrença e, por fim, algo próximo ao horror. "Isso não pode ser sério!" sussurrou. Fabiana espiou por cima do ombro dele e perdeu a cor. "Luiz, com certeza dá para resolver. Pense nas crianças, elas são seus netos." "Eu pensei nelas", respondi, firme. "Foi por isso que paguei R$ 10.000 pelas férias deles no Ceará." Sérgio levantou a cabeça num tranco, com os olhos faiscando a fúria desesperada de quem vê o castelo de cartas desabar em câmera lenta. "O senhor não pode fazer isso com a gente! Eu sou seu filho!" "Sim, meu filho, o mesmo que me deixou sozinho no aeroporto e ainda me ameaçou quando tentei me defender." Mariana, finalmente percebendo que a coisa era séria, interrompeu sua tagarelice. "Vovô, o que está acontecendo? Por que todo mundo ficou com essa cara?" Eduardo segurou o braço dela, tentando protegê-la. "Mariana, talvez seja melhor a gente dar um tempo para eles." Mas Sérgio não queria conversa de bastidor. "Isso é impossível! Ninguém pode deserdar a própria família! A lei não permite!" Bruno ajeitou os óculos com a calma de quem já ouviu isso 1000 vezes. "Na verdade, Sr. Andrade, o Código Civil brasileiro assegura plenamente o direito de seu pai de dispor de seus bens. A documentação está juridicamente impecável." "Eu vou contestar no tribunal!" gritou Sérgio alto o bastante para atrair olhares curiosos. "Isso não vai se sustentar!" "Por favor, faça isso!" respondi. O Bruno já se preparou para essa possibilidade. "A gravação em vídeo da minha avaliação de sanidade vai ser convincente o suficiente para qualquer juiz." Fabiana, ainda grudada nos papéis, calculava mentalmente. A casa, os investimentos... "Tudo! Tudo!" confirmou Bruno. A Fundação Criança de São Paulo e a Fundação UFC de Engenharia são agora os principais beneficiários. Sérgio amassou os papéis, depois os desamassou, como se isso fosse mudar o conteúdo. "Isso é loucura! O senhor está destruindo sua própria família por causa de uma briga boba!" Uma discussão boba? Minha voz saiu firme, mas senti como se o espírito de Marta me empurrasse para não vacilar. "Luiz, você me arrancou R$ 10.000, me deixou de fora das férias com meus netos e ainda teve a cara de pau de me ameaçar quando reclamei. Isso não é uma conversa de família. Isso é traição." Mariana puxou meu casaco, com aqueles olhinhos aflitos. "Vovô, por que o papai está gritando?" Olhei para aquele rostinho preocupado e senti um aperto no peito. Essas crianças iam crescer se perguntando por que a herança tinha evaporado, sem entender que a ganância do próprio pai tinha roubado o futuro delas. Respirei fundo e respondi com calma. "Às vezes, os adultos pisam feio na bola, e isso traz consequências grandes, minha neta." Sérgio, nervoso como político pego em escândalo, tentou se levantar de novo. "Vamos contratar advogados. Vamos provar que você está sendo manipulado, que não está raciocinando direito." Bruno abriu sua pasta com toda a calma do mundo e entregou um cartão de visita para ele. "Ficarei feliz em fornecer documentos comprovando que seu pai está com a cabeça em perfeito funcionamento para qualquer advogado que você arrumar. E já aviso, processo sem fundamento pode sair mais caro do que carro zero na concessionária." A família estava toda ali, cercada pelas malas de viagem, mas a alegria das praias ensolaradas de Fortaleza já tinha virado poeira diante da tensão. Mariana olhava de um lado para o outro sem entender a gravidade do que estava acontecendo. "Papai, o senhor está prejudicando seus netos?" "Não", respondi batendo o pé como quem fecha a conta no boteco. "Isso afeta apenas quem traiu minha confiança. Seus filhos não têm culpa nenhuma. Por isso mesmo, eu criei fundos de bolsas de estudo que vão ajudar crianças como eles por muitas gerações." Bruno fechou a pasta num estalo seco. "Senhores, terminamos aqui." Ele virou em direção à saída do aeroporto e eu fui atrás, deixando a família Andrade perdida no meio da confusão típica de terminal cheio de gente chegando das férias. Atrás de nós ainda dava para ouvir o Sérgio berrando, tentando negociar, como quem insiste em trocar cheque sem fundo no banco. Não percebia que algumas consequências são simplesmente definitivas. A caminhada pelos corredores do aeroporto parecia outra em comparação com 3 semanas antes. Naquela época eu arrastava minha mala como um velho perdido, traído e cansado.
Agora caminhava ao lado do meu advogado como alguém que tinha recuperado a dignidade de homem honrado. No elevador até o estacionamento, quase não trocamos palavra. O silêncio pesava como sentença já cumprida. Saiu tudo exatamente como planejado, disse Bruno finalmente quando chegamos ao carro. Melhor ainda, respondi. Sérgio mostrou a verdadeira face dele. Nenhum juiz derrubaria um tratamento depois de ouvir aquelas ameaças. Seguimos pela ponte metálica enquanto a noite caía e as luzes refletiam no rio do jeito que Marta sempre amava ver. Senti a presença dela ali comigo, como se estivesse aprovando cada passo dado. Você sabe que eles vão tentar contestar, comentou Bruno dirigindo em meio ao trânsito. Que tentem! O advogado que pegarem vai dizer a mesma coisa que você já disse. A documentação é infalível. Bruno entrou na minha garagem assim que a luz automática da varanda se acendeu. A casa parecia exatamente como naquela manhã, mas tudo estava diferente, transformado pelo peso da justiça. Apertei a mão dele ao lado do carro. Obrigado, Bruno. Você tornou isso possível. Você fez o trabalho pesado, Luiz. Defender-se exigiu coragem de verdade. Depois que as lanternas traseiras do carro dele sumiram na rua, destranquei a porta da frente e entrei no meu santuário silencioso. O cheiro familiar do lustra-móveis e o tic-tac distante do relógio da avó, de Marta, me deram as boas-vindas. Na cozinha preparei um jantar simples, ovos mexidos, torrada e uma xícara de chá. Nada de ter que agradar a agenda de ninguém, nem gosto de filho ou nora. Só o meu ritmo e minhas escolhas. A luz do entardecer atravessava as janelas da sala de jantar enquanto eu comia, iluminando as fotos de família que enfeitavam a lareira. A formatura de Sérgio na faculdade, seu casamento com Fabiana e imagens dos netos em diferentes idades. Eles continuavam sendo família, mas agora eu podia olhar para eles sem sentir a dor da traição. Minha poltrona favorita me chamava, perto da janela da sala. Acomodei-me com meu chá, contemplando o jardim que Marta havia plantado e que eu cuidava nos últimos 3 anos. Nas últimas semanas, passei de vítima a defensor, de alguém que aceitava abusos a alguém que exigia justiça. Marta teria orgulho do homem que eu me tornara, ou talvez daquele que eu apenas lembrava de como ser. Meu telefone estava na mesa lateral, desligado desde que saí do aeroporto. Sem dúvida, Sérgio tentaria me ligar, ainda acreditando que poderia negociar para escapar das consequências. Mas algumas lições só se aprendem, não se ensinam. As instituições de caridade receberiam minha ligação amanhã. A Fundação Criança de São Paulo, a Fundação UFC de Engenharia, o Programa de Serviços para Idosos, causas nobres, administradas por pessoas que entendem de responsabilidade e gestão. Meu dinheiro iria para aulas de violino para crianças cujos pais trabalham em 2 ou 3 empregos, para livros de engenharia para alunos que não poderiam comprá-los, e para fornecer refeições e companhia a idosos esquecidos pelas próprias famílias. O bem maior do mundo, em vez de financiar mais férias das quais eu seria excluído. O sol se pôs, pintando minha sala em tons de dourado e âmbar. Em algum lugar do outro lado de São Paulo, a família de Sérgio provavelmente ainda processava a magnitude da mudança, Mariana confusa, calculando silenciosamente, Fabiana planejando o controle de danos e Sérgio aprendendo da maneira mais dura que ações têm consequências. Terminei meu chá enquanto a escuridão se espalhava pelo bairro. O dia seguinte traria seus próprios desafios. Telefonemas de parentes, possivelmente documentos legais de advogados desesperados, a logística de atualizar contas bancárias e carteiras de investimento. Mas naquela noite, sentei-me na minha própria cadeira, na minha própria casa, cercado pela dignidade silenciosa de um homem que recuperou seu respeito próprio. A sabedoria de Marta me guiou pelo período mais sombrio da traição familiar, até este momento de resolução pacífica. Justiça feita, lições aprendidas, futuro garantido. Foi suficiente, foi perfeito. Finalmente, era totalmente meu. Se você gostou dessa história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.